Você acha que seu banheiro é pequeno? Talvez ele tenha sido mal planejado. E hoje eu vou te mostrar aqui nesse vídeo alguns erros que faz o seu banheiro, que já é pequeno, parecer menor. Opa, Maíra Arquiteta aqui e esse é o Abrigo Pixel. Se você não me conhece, eu sou arquiteta e também artista, então siga nas minhas redes sociais e vamos para o vídeo. O banheiro pequeno, ele não precisa ser um problema. E eu já vi banheiros enormes que tem tanta quantidade de coisa desnecessária que eles parecem apertados. E um banheiro minúsculo, que ele é muito bem planejado, ele parece ser muito mais confortável que alguns banheiros maiores. A diferença quase nunca está no tamanho do ambiente, mas nas escolhas que a gente faz para cada cliente. Vamos lá, vocês já têm um banheiro pequeno, certo? E aí que muita gente se engana, quando o ambiente é pequeno eu não preciso de arquiteto, quando o ambiente é pequeno é mais fácil. Muitas das vezes ambientes menores são muito mais difíceis de projetar do que ambientes maiores. Lógico que isso não se aplica a todos os banheiros, vai depender da complexidade do projeto, que o cliente quer colocar, que ele não quer. Mas banheiros pequenos, a gente tem que tomar um cuidado muito grande para a gente não errar no projeto, porque um projeto de um banheiro, muita gente acha que é barato, mas não é. E vamos começar pelo erro que eu mais vejo que acontece, nos projetos de banheiros menores, que é o box do banheiro. Muita gente pensa, eu vou projetar meu banheiro e vou deixar só 60 centímetros ali pro box, porque é só para tomar banho mesmo, e o resto fica pro vaso sanitário e pra cuba. E aí na prática você ganha alguns centímetros, do lado de fora do box, mas você vai ganhar um desconforto diário, por ter economizado aí alguns centímetros no seu box. Quando a gente estuda arquitetura, a primeira coisa que a gente analisa é a questão de circulação e de conforto na hora da circulação. No momento em que você está tomando banho, você não toma banho assim, com os braços fechados, e tudo mais. Você vai abrir os seus braços, muitas das vezes o sabonete cai, você vai ter que agachar. E o ideal que a gente trabalha em questão de circulação, em questão de conforto, é um mínimo de 80 centímetros. Então, seja do espaço da cadeira, que a gente vai arrastar ela, da mesa de jantar até a bancada, esse espaço de passagem ele tem que ter 80 centímetros, que é o espaço confortável que a gente fala para a circulação, para a pessoa ter um conforto ali na mobilidade. Porque abaixo dos 80 centímetros, se você deixar o box muito menor do que isso, você vai começar a limitar os seus movimentos e dependendo da pessoa, se for um cara muito forte, se for um cara um pouquinho mais gordinho, se for uma moça um pouquinho mais gordinha, ela vai ter dificuldade de tomar banho nesse box. Então, o mínimo do mínimo é 80 centímetros. E o ideal, se o seu banheiro for um pouquinho maior, seria 1 metro. E tem casos, por exemplo, já comprou a casa pronta, já comprou apartamento, tem casos que são menores os box. E aí, o que eu faço com os meus clientes? A gente não coloca vidro. Por quê? Se a gente colocar vidro, de box, vai delimitar muito o espaço da pessoa e a pessoa não vai ter conforto para tomar banho. Então, a porta do box, tem caso, aqui na minha casa, por exemplo, o banheiro é muito pequeno. Então, eu optei por não colocar box, porque a gente ia ficar batendo toda hora o cotovelo no box, na parede. Então, não é viável em algumas situações. Mas eu preciso colocar, porque senão molha todo o banheiro, que não sei que tem. Tá, existem outras opções que a gente pode colocar, não são tão bonitas, mas identificar para você o que é melhor para você, se é o conforto ou se é a beleza. Se o seu ambiente é muito pequeno, existe a opção da cortina. Muita gente acha que as cortinas de banheiro, elas são cafonas, mas se a gente fizer do jeito certo, não fica tão ruim, tá? Igual vocês estão pensando, eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês verem. Mas quando o banheiro é pequeno, em questão de largura, não tô falando de comprimento ali do box, tô falando de largura. Então a largura tá 70 centímetros. Você pode sim colocar um box com portas de correr. A porta de abrir, ela é interessante quando o box é maior. Quando o box é menor, você vai ter dificuldade ali na hora de entrar no seu box, se a porta for de giro. Outra opção também, que muita gente utiliza, é não colocar porta, e sim somente uma divisória de um lado, do lado do chuveiro mesmo, para você não molhar tanto o seu banheiro. E comenta aqui nos comentários que eu quero ver a realidade de vocês, se o seu
seu banheiro é grande, se o seu banheiro é pequeno. Se o seu banheiro é grande e não é funcional, posso trazer esse vídeo aqui para vocês também. E aí temos outro problema, porque em apartamentos, a maior parte dos box são minúsculos, inclusive na largura e no comprimento. E nesse caso, fica mais complicado ainda da gente colocar box. Mas se for necessário realmente colocar um box, a gente não pode colocar box de correr. Porque o box de correr, a gente precisa de pelo menos ali uns 60, 70 centímetros de folha. Senão, se a pessoa for um pouquinho mais forte, se ela entrar naquele vão, às vezes ela nem passa. Isso já aconteceu algumas vezes com clientes meus que me chamaram para solucionar o problema, que o cara não conseguia entrar no box porque o espaço era muito pequeno. E eu fico pensando, às vezes, nas pessoas que executam, né? Porque como que o cara executou aquilo sabendo que o cliente não ia conseguir entrar dentro do box? Mas tudo bem. Aí, nesses casos, sim, a gente pode colocar uma porta de abrir ou uma porta camarão de vidro. Eu não gosto muito porque o risco de manutenção e de estragar essa porta, ela é muito grande. Não a porta de giro que eu falo, mas a porta camarão. Ela é um pouquinho mais complicada. Mas se você quer porque quer um box, né, com vidro e tudo mais, essa é uma opção. E o vidro fixo, nesse caso, ele não funciona porque, igual eu falei pra vocês, precisa ter aquele espaço pra pessoa passar, né? Falar pra vocês que se fosse eu deixaria sem box. Ai, mas vai molhar o banheiro, é só secar. Pega um rodinho e seca. Se, na minha opinião, verdadeira pra vocês. Ah, mas eu quero deixar tudo lindo, tudo maravilhoso, mas você tem que pensar no seu conforto também, né? E outro erro que eu vejo muito, a gente parte pro outro erro agora, que é da bancada. Tem cliente meu que compra a cuba antes de testar no lugar. Então, por exemplo, ai, Maíra, eu vi na loja essa cuba que linda, maravilhosa, eu já comprei e eu quero que você coloque no projeto. Tá, mas não cabe. Porque o que a gente tem que analisar? Quando os banheiros são pequenos, às vezes a gente não consegue fazer uma cuba linear, uma cuba reta. Vou mostrar aqui pra vocês o que é uma cuba reta. E a gente tem que fazer um recorte nessa cuba, porque como o banheiro é muito estreito, a gente não tem parede suficiente para deixar a largura da cuba reta. Essa cuba reta, ela tem que ter pelo menos de parede ali, do lado da porta, uns 50 centímetros. 40 centímetros até a gente consegue, mas esse seria uma cuba bem pequenininha mesmo. E existem diversas cubas pra gente colocar nos banheiros. Não é só a cuba esculpida que a gente tem, que muita gente agora só tá fazendo cuba esculpida, né? Mas existem muitas cubas de louça que são maravilhosas pra gente colocar nos banheiros, né? Então temos as cubas de embutir, as cubas de semi-encaixe e até os modelos esculpidos que a gente consegue compactar mais o projeto. E o segredo não é colocar a menor pia possível, porque aí vai ficar desproporcional com o restante, né, da composição do banheiro. As mulheres, por exemplo, tem maquiagem, tem secador, tem chapinha. Então a gente tem muitos acessórios que às vezes ela não tem uma penteadeira e ela utiliza isso no banheiro. A gente precisa de apoio para colocar esses itens. E a gente precisa, no banheiro, priorizar pela circulação. Lógico que a gente não vai colocar uma pia gigantesca para atrapalhar a questão de circulação, porque no banheiro é onde ocorre os maiores acidentes domésticos. Então a gente precisa ter uma boa circulação nesse ambiente para a pessoa não se acidentar. Pelo menos para reduzir esse risco, né? Tem que pensar que o banheiro, sim, ele tem como ficar bonito, né? Ele sendo pequeno, mas você tem que pensar na sua segurança. Não que o seu banheiro vai ser uma vitrine de loja. Ele vai ficar bonito, ele vai ficar a sua cara, mas a gente tem que pensar primeiramente no conforto do usuário. E agora a gente vai falar de um detalhe que o seu cérebro, ele percebe muito antes de você mesmo perceber. As cores. As cores escuras, elas absorvem muito a luz. Então, no banheiro pequeno, não é interessante utilizar cores muito escuras. E quando isso acontece, quando você usa muita cor escura em um ambiente que já é pequeno, o ambiente ele vai parecer cada vez mais apertado e você não vai ter um banho relaxante. Você vai ter um banho que vai acabar de te sugar o que você foi sugado no dia inteiro no seu trabalho. E em banheiros menores, assim, o que eu aconselho são cores mais claras, cores mais suaves. A gente pode até trazer algumas cores mais relaxantes aí para favorecer o seu banho, porque as cores mais claras, elas refletem melhor a iluminação e aumenta também a sensação de amplitude. Isso não é magia, isso é técnica. E é justamente esse um dos assuntos que eu abordo no meu e-book O Poder das Cores. A maioria das pessoas, elas escolhem as cores pensando na questão estética, mas o nosso cérebro, ele reage à iluminação, às cores, às texturas o tempo inteiro. E
entendendo isso, muda completamente a forma de projetar qualquer ambiente. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conseguir utilizar esse e-book para te ajudar na reforma da sua casa, para você conseguir utilizar as cores de forma estratégica na sua casa. E eu vou falar uma coisa para vocês, que agora a gente vai entrar no terceiro item, que é a questão do espelho. Eu, particularmente, eu não gosto de espelho, gente. É uma questão particular, mas muita gente gosta de espelho. E no caso dos banheiros menores, o espelho, ele vai favorecer essa questão da amplitude. Por mais que eu não goste de espelhos, né, não dá para negar que ele não funciona na questão de amplitude dos ambientes quando eles são muito compactos. Principalmente quando o banheiro é muito pequeno, porque ele dá aquela sensação, quando você coloca espelho, que o banheiro tem uma certa profundidade maior, né? Então, cria essa sensação de amplitude, aumenta também a questão da sensação de iluminação, mas em questão de banheiro, assim, eu sempre ajo com equilíbrio, lógico que sempre conversando com o cliente sobre o que faz sentido para ele ou não. O próximo é excesso de informação. Quanto menos bagunça tiver em um ambiente menor, então assim, quanto mais organizado o seu ambiente for, melhor. E o que a gente faz com isso, né? Porque o banheiro, querendo ou não, ele tem muitos acessórios, né? Então a gente pode ali, para organizar o ambiente, fazer um nicho no banheiro, para conseguir colocar o shampoo, alguns produtos, sabonete, para deixar mais organizado. E os outros itens, a gente prioriza para guardar em armários. Então, escova, perfume, secador, tudo isso, o ideal é ficar em um ambiente fechado para manter a organização do espaço. Porque o ambiente, tanto ele bagunçado quanto não bagunçado, ele vai ter o mesmo tamanho. Só que a sensação que você vai ter quando ele está bagunçado é de que ele é muito menor do que ele aparenta ser. E o seu cérebro, ele vai interpretar aquilo como excesso de informação de um ambiente bagunçado. E na hora do banho, gente, você vai pensar que a hora do banho é uma hora sagrada, porque você vai ali tirar toda a sujeira do seu corpo, um momento íntimo consigo mesmo, né? Então você precisa ter um ambiente organizado, um ambiente agradável para você conseguir relaxar, para você conseguir tomar seu banho relaxante, tranquilamente. E às vezes organizar o ambiente funciona muito melhor do que trocar o revestimento, por exemplo. Então deixe seu banheiro organizado, né, com a bagunça dentro do armário, não inventa muita coisa, que aí sim você vai sentir total diferença. E se esse vídeo estiver te ajudando, deixa o like, porque isso vai me ajudar muito a crescer o canal. A minha ideia é trabalhar com o YouTube, gente, é ficar aqui no YouTube com vocês, porque eu gosto de ensinar, eu gosto de passar informação para vocês. E também comenta aqui quais os erros aí que eu não contei para vocês, que eu não falei aqui nesse vídeo, que vocês também vê em alguns banheiros que eu posso trazer em outros vídeos. E você percebe que nenhum desses erros que eu falei para vocês aqui tem ligação direta com dinheiro. Muita gente acha que para deixar um banheiro lindo, maravilhoso, precisa gastar mais, mas na maioria das vezes a gente precisa fazer melhores escolhas. Por isso que o arquiteto está aqui para ajudar vocês a pensar num projeto não de uma forma supérflua, só beleza. A beleza sim é importante, mas a gente tem que pensar nessa questão de funcionalidade, conforto e também segurança dentro do seu ambiente. E a arquitetura é justamente isso, é resolver problemas antes de pensar no luxo. E se você gostou desse vídeo, eu fiz um vídeo recentemente falando por que as casas brasileiras são tão quentes no verão, frias no inverno. Eu vou deixar aqui para vocês como sugestão para o próximo vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai mudar a forma como você enxerga a sua casa.